Agora sim a gente mostra para vocês. Eu estive lá com a minha equipe para conferir de perto, né, a movimentação que foi hoje à tarde em frente ao Fórum de Tijucas. É triste, né, conversar com essas pessoas, mas elas estavam ali fazendo as suas manifestações com cartazes, né, e desejosos por falar do problema. Nós fomos convidados para ir até lá. E eu conferi de perto com a minha equipe e conversei com alguns dos familiares do Éder Resine, que foi assassinado em Tijucas de forma brutal. O autor do crime está preso no presídio de Tijucas. Ele veio até o fórum dar um depoimento em uma audiência de instrução, né? E aí depois vem a decisão, né, do juiz. Ficou provado que houve o crime, tem um autor do crime, o juiz vai decidir se esse crime vai a júri popular ou não. Eu já quero adiantar aqui que acredito que tem mais de 99% de chance para esse crime, para esse julgamento ser um júri popular, né? Para esse julgamento ir a júri popular, né? Mas vocês vão conferir agora comigo aqui no Jornal Top News como foi a tarde hoje em frente ao Fórum da cidade. Acompanhe o depoimento dos parentes da vítima. Olá, você que acompanha o Jornal Top News. Nós estamos em frente ao Fórum de Tijucas. E olha, a tarde foi bem movimentada por aqui hoje. Familiares de Éder Resine, assassinado por Tiago Vargas Petrini, fizeram uma grande manifestação aqui hoje, tentando chamar a atenção aqui do judiciário. Tiago passou por uma audiência hoje aqui, onde foram ouvidas diversas testemunhas, inclusive os pais do Éder Resine também foram ouvidos. Após a audiência, o Tiago foi escoltado pela Polícia Militar até a viatura penitenciária e conduzido novamente ao Presídio Regional de Tijucas. Alguns dos familiares conversaram com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe agora esses depoimentos. Kaline, como é que é para você viver esse momento hoje aqui no centro de Tijucas, em frente ao fórum, com essa audiência? É um pesadelo que a gente está vivendo desde o dia 5 de outubro. O dia que esse assassino invadiu a casa da minha sogra. Ele invadiu 200 metros, ele entrou. E o Éder nem esperava. Acho que nem sabe o motivo que aconteceu. Ele estava indo na casa dos pais dele para dormir lá. A filha dele estava lá esperando ele. E ele saiu do carro e foi surpreendido por esse bandido que seguiu ele. O que aconteceu, que já foi tudo desmentido, as mentiras que ele falou, porque ele estava alcoolizado o dia inteiro. E numa mensagem dessa, ele falou que queria incomodar aquele dia. Alcoolizado, armado, foi até a casa da minha sogra, num desentendimento que deve ter acontecido, que o Éder não está mais aqui para falar. E lá ele atirou aos gritos da minha sogra, pedindo para não atirar. Então, nosso sentimento aqui é de justiça, porque o Éder era muito conhecido aqui na cidade. Ele era amado. Cada um de nós aqui tem um pedacinho do Éder, porque ele era só amor com todo mundo. Quem conhecia ele sabe. Quem era amigo dele, quem foi cliente dele, sabe o que ele era. E o que esse bandido fez, ele arrancou o Éder de nós. E agora a gente vai lutar até o fim por justiça. Só justiça a gente quer. O que vocês esperam dessa audiência de hoje? Essa audiência eu espero que ele saia e volte lá para a cadeia. Da onde que ele chegou, que ele volte para lá. Que é muito luxo para ele ainda aquilo lá. A gente espera que ele permaneça lá até o fim, né? Quanto tempo? Até o julgamento, porque ele tem chance de sair daqui ainda e ir para casa, né? Mas não, a gente vai lutar até o fim. A gente recorre, a gente luta até o fim. Como é que tem sido para você esses dias sem o Éder? Ai, moço, a gente não vive mais. Desde esse dia é a base de remédio. Um dia é um advogado, outro dia é outro advogado, um dia sai uma coisa, outro dia sai outra. Além de tudo, tem que ficar desmentindo mentiras
né, que já falaram muitas mentiras sobre o Éder não usava nenhum tipo de droga, saiu o exame toxicológico dele também, não tem nada, tá? Ele era totalmente íntegro, um homem íntegro. Então, todas as mentiras foram desvendadas, estão sendo desvendadas no processo. Mas a gente espera que o Tiago pague muito. Muito, porque ele também estava com a família dele, ele não respeitou nem as filhas dele, que também atirou na frente das filhas. Então, ele tem que ficar lá muito tempo. Eu não posso falar o que eu desejo para ele de verdade, mas por enquanto eu quero que ele apodreça lá na cadeia. Você presenciou o crime no dia? Não, eu não estava. Quem presenciou foi a minha sogra, meu sogro, e a filha presenciou, e o sobrinho também. Estavam as 4 pessoas em casa, e ele chegou lá porque ele ia dormir lá. A menina estava lá no final de semana. Muito triste, muita tristeza, nós estamos com muita tristeza fazer essa justiça, nós queremos justiça, que ele fica muitos anos na cadeia, o que ele fez não tem perdão, então nós queremos justiça mesmo. O Éderzinho era meu sobrinho, uma pessoa do bem, uma pessoa querida do bem, nunca fez mal a ninguém, nunca brigou com ninguém, e ele era conhecido por Tijucas toda, todo mundo conhecia, todo mundo banava a mão para ele, que todo mundo conhecia o Éder. O Éder nunca brigou com ninguém, é uma pessoa do bem, e o assassino fez isso com ele, perseguiu ele até a casa dos pais, e chegou lá, ele deu 3 tiros no Éder, na frente da mãe, na frente do pai, na frente da filha e na frente da mulher e das filhas dele. Nós queremos justiça, nós queremos é justiça. Daiane, como é que é para você estar vivendo esse momento hoje aqui, né, depois do assassinato do teu irmão? Um pesadelo, com certeza um pesadelo. São 6 meses de um grande pesadelo. Só a gente sabe a dor que é, só a gente sabe tudo que ele causou, a dor que a minha mãe sente, só quem convive com ela sabe, a dor que meu pai sente, a dor que meu irmão sente, que eu sinto, só a gente sabe. É um pesadelo sem fim, sem fim. Você como irmã, como é que você descreveria o Éder? Meu Deus, eu poderia passar a tarde inteira falando do meu irmão. Ele era uma pessoa incrível, incrível, incrível. Um cara muito bacana, muito pra frente, sempre bem-humorado, sempre chegando assim com aquela alegria, aquele sorrisão dele. Eu até brincava com ele, eu falava assim, oh, meu Deus, na próxima eleição a gente vai te candidatar a vereador, porque ele era muito, muito, muito conhecido. Todo mundo chegava de longe, onde a gente tava, todo mundo passava e gritava, ô Edinho, onde a gente tava. Eu não conseguia completar uma frase com ele sem alguém cumprimentar ele, ele conhecia todo mundo. Ele cumprimentava todo mundo, ele era amigo de todo mundo. Ele era um cara muito, muito, muito querido por todos. Sempre que eu precisei, ele me ajudou. Ele me mandava mensagem, como é que você tá? Daí tu tá precisando de alguma coisa? Aí ele sempre me ajudava muito com o carro, né? Ele falava assim, Dai, quando tu precisar, fala comigo, a gente vai junto no mecânico. Dai, tu tá precisando disso, tá precisando daquilo. Sempre, sempre. Dai, não tem hora. Se tu precisar de mim de madrugada, eu vou estar aqui pra ti. Complicado, né? Ele era teu irmão mais velho e fala pra mim quem era ele na família. Eu tenho 2 irmãos, né? O Marcos, que é o mais velho, e ele era do meio. E depois sou eu. Hoje, por exemplo, como é que foi pros seus pais? Eles estão aqui ou não vieram? Eles estão aqui, eles já entraram no fórum para audiência, mas eles estavam muito nervosos. Os meus pais já são de idade, gente. É um pecado isso que eles estão passando, é um pecado. O meu pai ele não consegue mais dormir à noite. A minha mãe vive nervosa, vive ansiosa, vive chorando. Os 2 vivem chorando. É muito, muito difícil. É revoltante. É revoltante. O que você espera que aconteça diante disso tudo? Você está com uma faixa aí, um cartaz que você pede justiça por Éder. O que você espera dessa palavra, justiça? O que você acredita que vai acontecer? Eu acredito que ele vai permanecer na cadeia, porque se há justiça, ele vai permanecer sim, preso, que é o lugar dele, na cadeia, pelo que ele fez, pelo que ele causou ao meu irmão, à minha família, é lá que ele tem que ficar e permanecer. Uma família de pedagogos, né?
Como é que é para vocês, né, que ensinam boas coisas, os alunos, presenciar, estar acompanhando uma crueldade dessa do que aconteceu com o Éder? É muito difícil, né? Jamais a gente pensou em passar por isso pela família, até porque a nossa família são todas de pessoas boas índoles. O Éder era, meu Deus, uma pessoa maravilhosa, muito boa, assim, eu conheço, já sou casada com o irmão dele há mais de 20 anos, então só tenho coisas boas a falar dele. Não merecia isso, nem ele, nem a família. A minha sogra presenciou esse momento de terror, ela, meu sogro, a filha dele e o meu filho, que estava lá também. Foram momentos difíceis e muito rápido. Foram 9 horas, o meu filho estava falando com nós e estava tudo bem lá. 9:02 estava tudo bem, 9:03 ele liga pedindo ajuda, porque o dindo dele tinha sido baleado. Eu fiquei com aqueles gritos de socorro que não sai da minha cabeça, não sai. A gente vive abaixo de remédio. Minha sogra, toda vida nervosa. Meu sogro, eles tiveram que sair da casa deles, que eles não conseguem mais ficar na casa que eles moravam. A vida toda morando no Oliveira, cara, meu Deus. E agora eles tiveram que sair e pagar aluguel em outra casa, porque eles não conseguem ficar lá. Não sai, foram momentos muito horríveis e a dor é muito grande. Como é que é para vocês, né, que moram no interior de Tijucas, um lugar calmo, pacato, e de repente acontecer algo assim com a família, com alguém que vem e tira a vida de dos familiares? São coisas que a gente pensa que só acontece em cidade grande, mas aconteceu numa cidadezinha, no interior, onde que a gente não esperava, de família que a gente não esperava que acontecesse. Ainda mais eles todos conhecendo o Éder. Então a gente quer muito justiça. Hoje a gente não consegue ir para lá. Como é que a minha sogra não consegue mais voltar na casa dela. O filho dela morreu na cozinha. É muito triste. Você está com um cartaz que diz: nossa família está de luto, né? Você acha que a família um dia vai conseguir sair desse luto? Eu acho que não. Sempre vai faltar alguma coisa com o Éder. Ele não morreu de uma doença, ele não morreu de um acidente. Ele foi assassinado. E isso não tem perdão, não tem. Isso a gente vai lembrar sempre e vai ser sempre revoltante. Falta um pedaço de nós, que é o Éder. O que você espera dessa audiência de hoje, aqui? Que esse assassino se mantenha preso e passe o resto da vida dele lá dentro. Que não veja mais a luz do dia. É o que a gente espera. Ainda é pouco pelo que ele está fazendo a gente sofrer. O crime bárbaro que chocou a capital do Vale do Rio, Tijucas, é tratado pelos familiares como um verdadeiro filme de terror, devido à frieza do autor, que depois de perseguir a vítima até a propriedade dos pais, assassinou na frente dos seus familiares. Elson Lopes, para o Jornal Top News. Olha, tive que me segurar várias vezes para concluir essa reportagem aí com os familiares. É difícil a situação dessa família, né? Como que uma pessoa, né, faz um estrago desse numa família, né? Que além da morte, que é irreparável, né, a perda da vida de um familiar de forma trágica dessa forma, né, invadindo a propriedade dos pais, né, cometendo o crime na frente dos pais, na frente de criança, na frente da filha que tem 10 anos de idade, né, frente da própria esposa dele, como comenta o juiz, né, como fala o juiz na peça quando pediu a prisão, né, ele poderia ter evitado, né, e não evitou. Então, realmente, além do estrago irreparável que é a morte do familiar, o estrago psicológico que faz, né, um crime desse na vida dos pais que não conseguem mais morar na casa e tiveram que alugar um lugar para morar porque não conseguem mais viver naquele ambiente. Aquele ambiente que outrora era um ambiente pacato, tranquilo, interior.
do município de Tijucas e que agora ficou marcado por essa tragédia, né? E aí o estrago psicológico que faz na cabeça da filha, que tem apenas 10 anos de idade e presenciou, e mais um sobrinho também, né? Então, realmente, que seja aplicado todo o rigor da lei com todos os agravantes que esse crime tem. Essa é a nossa opinião. Tá certo? E que Deus abençoe essa família e que conforte o coração de cada um deles.